O menino sempre desenhava o pai com as mãos ensanguentadas, até que o médico descobriu uma verdade horripilante. No pequeno apartamento no terceiro andar de um antigo prédio na periferia, uma criança sentava-se em silêncio junto à janela. Seu nome era André, 7 anos, cabelos pretos desgrenhados, rosto pálido, olhos negros e profundos encarando o cinza do lado de fora. O apartamento tinha apenas duas pessoas, André e sua mãe Laura Oliveira, 34 anos, funcionária de um pequeno escritório de seguros ali perto. Todas as manhãs, Laura acordava cedo, preparava café, conferia o relógio e ia acordar o filho. Mas ultimamente, André já estava acordado antes disso, sentado imóvel, olhando fixamente para o quartinho de depósito entre a cozinha e a sala. Aquele cômodo permanecia sempre trancado, com a chave pendurada num gancho, intocada por qualquer um. Mãe, André perguntou certa manhã fria, o papai ainda está bravo comigo? Laura estava despejando leite no copo quando parou de repente, a colher caiu e tilintou no chão. Ela olhou para o filho, levemente assustada. O que você disse? O papai ainda fica atrás de mim quando eu durmo. A voz do menino era suave como um sussurro, mas cheia de certeza. As mãos dele estão cheias de sangue. A senhora não vê? Laura não respondeu. Virou-se, fingindo estar com pressa para preparar o lanche. Mas seu coração batia descompassado, num ritmo que ela não conseguia controlar. 2 anos antes, o marido dela Estevão Ramos, um homem calado que trabalhava como segurança num galpão perto do porto foi dado como desaparecido em um acidente de trabalho. Disseram que o teto desabou durante o turno da noite. Nunca encontraram o corpo. Só sangue e entulho. O caso foi encerrado rapidamente. Não houve velório. Não houve caixão. Apenas uma certidão de óbito fria e uma frase vazia da polícia, talvez o corpo tenha sido removido na limpeza. Laura vendeu a antiga casa e se mudou para ali. Disse a André que o pai havia partido em um acidente, que ele agora está em um lugar melhor. Mas desde então, André havia mudado. Não quero ir para a escola, André disse numa tarde de segunda-feira, quando Laura o buscava no portão. Alguém te incomodou? Não. Só não quero mais desenhar. Laura franziu o senho. Mas você ama desenhar, meu amor, sempre disse isso. O menino não respondeu. Em casa, sentou-se calado à mesa, pegou os lápis de cor e uma folha em branco. Os primeiros traços eram lentos, depois mais rápidos, mais fortes, borrados. Laura espiou por trás, apertando as mãos ao ver a figura de um homem alto, com o rosto apagado, sangue escorrendo das mãos até o chão, parado atrás de André no desenho. A figura de Estevão, novamente. Às vezes, os desenhos mostravam uma faca, ou um molho de chaves. Objetos indefinidos, mas perturbadores. Cada desenho era um pesadelo que Laura não tinha coragem de encarar. Numa tarde de fim de semana, Laura convidou uma velha amiga Camila, professora do ensino fundamental numa escola ali perto para visitar. Ele está bem? Camila perguntou, olhando ao redor do pequeno apartamento, os olhos parando nos desenhos colados na parede. Laura suspirou. Ele quase não fala, e não sorri mais como antes. Camila ficou em silêncio. Dou aula para uma criança que desenha exatamente assim. Achei que ela tivesse sofrido um trauma muito forte. Mas o André, e parece que está desenhando a verdade, não só a imaginação. Laura virou-se para a amiga, os lábios apertados. Você acha que ele, realmente viu alguma coisa? Camila assentiu, hesitante, ou talvez, esteja se lembrando. Laura começou a prestar atenção nos hábitos noturnos do filho. Toda noite, exatamente às 2 da manhã, passos pequenos ecoavam no corredor. Laura entreabria a porta e via André parado diante da porta do quartinho pequeno depósito com metade do tamanho da cozinha, onde ela havia entulhado coisas velhas e trancado. André não batia. Não tentava abrir. Apenas ficava lá, com a cabeça levemente inclinada, olhos embaçados fixos na porta. Mãe, ele sussurrava ao perceber que ela estava atrás, o papai está lá dentro. Laura sentia um calafrio subir pela espinha. Não tem ninguém ali, meu amor. É só um quartinho com coisas velhas.
Mas eu escuto ele respirando. Um dia, Laura foi buscar o filho mais cedo que o habitual e foi chamada pela professora Dona Vieira, uma mulher de meia-idade severa, para uma conversa no corredor. Dona Laura, ela disse baixinho, preciso lhe mostrar isso. Ela entregou um desenho que André havia feito na aula de artes. Na imagem, a cozinha da casa deles aparecia com detalhes perturbadores, e a mesa de madeira velha, a geladeira antiga, o chão de ladrilho rachado, e no centro, uma grande poça de sangue. Estevão estava no meio, segurando uma faca, com olhos negros como carvão queimado. Acima, uma frase escrita em vermelho: "Papai me protege, mas não fala." "O que a senhora acha?" Vieira perguntou, com a voz levemente trêmula. Nunca vi uma criança desenhar assim. Laura engoliu seco, tentando manter a calma. Talvez ele só sinta falta do pai. Ou talvez ele esteja tentando dizer outra coisa, a senhora não acha? Os olhos de Vieira cortantes como lâmina. Naquela noite, Laura passou diante do quartinho, parando por um instante. Um leve cheiro pútrido, sutil mas nítido, escapava pela fresta da porta. Não pode ser, murmurou. Em sua mente, memórias antigas surgiram como ondas quebrando na praia. A última noite antes do desaparecimento de Estevão. A noite em que ele voltou para casa com as mãos cobertas de sangue, dizendo que tinha sido atacado por um estranho no galpão. Mas seus olhos não mostravam medo, apenas raiva e ansiedade. Eles descobriram, ele disse. Preciso sumir por um tempo. O quê? Quem descobriu o quê? Ele não respondeu. Entrou na cozinha, fechou a porta e trancou por dentro. Laura ficou do lado de fora, as mãos tremendo ao ouvir barulhos metálicos, respiração ofegante, e depois, um silêncio absoluto. Na manhã seguinte, ele havia desaparecido. Restava apenas uma mancha de sangue na soleira. Laura arfou. Voltou-se para o quarto do filho, que dormia abraçado a um ursinho de pelúcia rasgado. Seu rosto parecia tranquilo, mas as mãos estavam cerradas, tremendo levemente. Papai, não me deixa, e aquele sussurro ainda a assombrava. Havia algo dentro daquele quartinho. Algo que não podia ficar trancado para sempre. Mas Laura ainda não tinha coragem. Não por medo, e mais porque sabia, se abrisse aquela porta, nada mais seria como antes. 3 dias depois, na hora do almoço, o telefone de Laura tocou enquanto ela tentava engolir um sanduíche frio na sala de descanso. O toque padrão parecia uma lâmina em seus ouvidos. Na tela, um número conhecido: Escola Municipal Tarsila do Amaral. Ela atendeu. A voz do outro lado soava formal, mas havia tensão. Alô, aqui é Carmen Vieira, professora do André. A senhora tem alguns minutos? O coração de Laura apertou. Sim, e claro. Aconteceu alguma coisa, professora Vieira? Não quero alarmá-la. Mas, e os desenhos que André fez hoje nos deixaram bastante chocados. Chocados? Laura tentou manter a voz neutra. Como assim? Do tipo que, eu preciso conversar com a senhora. Pessoalmente. Hoje, depois da aula. Pode ser? Laura assentiu sem perceber, com a sensação de que algo apertava sua garganta. Eu estarei lá. Às 4 da tarde, Laura entrou na sala da professora Vieira, usando um casaco cinza empoeirado, olhos fundos marcados por noites mal dormidas. Sobre a mesa havia uma pilha de desenhos, todos feitos por André. O primeiro, uma cozinha familiar. Uma poça de sangue escura cobria quase todo o chão. O segundo, um homem vestido de cinza, rosto rabiscado com tinta preta, segurando uma faca, parado no meio da sala. Atrás dele, uma porta preta. Laura reconheceu, era a porta do quartinho. O que o menino disse enquanto desenhava isso? Laura sussurrou. Não disse nada, respondeu Vieira, os olhos fixos no desenho. Só ficou ali, desenhando, muito concentrado. E quando eu perguntei onde está seu pai, ele me olhou, sabe, não com os olhos de uma criança de 7 anos. Mas como um adulto, alguém que já passou por algo inaceitável. Laura ficou em silêncio.
Os lábios tão apertados que chegaram a sangrar. Uma vez ele disse: "O papai não deixa ninguém abrir aquela porta. Se a mamãe abrir, vai ficar muito triste", continuou Vieira. "Eu não sei o que está acontecendo. Mas acho que o André não está imaginando essas coisas." Laura sentiu um frio percorrer seu corpo. Pediu licença e foi embora logo em seguida, abraçando aquele maço de desenhos como se segurasse um explosivo prestes a detonar. Naquela noite, quando André já dormia profundamente, Laura ficou sentada na cozinha. A luz amarela suave parecia iluminar direto o seu peito. Ela abriu os desenhos um por um, as mãos tremendo, os lábios se movendo quase sem som. "O que você está vendo, meu filho, e o que você sabe?" Um rangido soou. Ela ergueu a cabeça, o coração quase saltando pela boca. André estava ali, parado no vão da porta da cozinha, os olhos bem abertos. "Mamãe tá conversando com os desenhos?" "Não, e só não consigo dormir." O menino entrou, os passos leves como os de um gato. Aproximou-se, olhando os desenhos em cima da mesa. "Eu sei que a mamãe não gosta, mas o papai disse que eu preciso desenhar." Laura congelou. "O papai disse isso?" "Sim. Ele não fala com a boca. Ele fala aqui dentro." André apontou para a própria cabeça. "Mas eu entendo." "Onde está o papai, André?" O menino virou o rosto para a porta do quartinho. "Lá. Ele tá ali faz muito tempo." Laura quase chorou. "Filho, não tem ninguém ali. É só o lugar onde a mamãe guarda tralhas antigas. Eu não quero que a mamãe fique triste." A voz de André baixou repentinamente. "Mas o cheiro é igual ao da noite em que vocês brigaram." "O cheiro é muito igual." Laura não conseguia nem respirar. "Não abre, tá bom." André a encarou, firme, como se desse uma ordem. Na manhã seguinte, Laura levou o filho para ver Sofia Moreira, uma psicóloga infantil renomada de Recife. Ela já havia adiado isso por tempo demais. Havia algo errado crescendo dentro da mente de seu filho, uma escuridão que ela mesma já não conseguia mais negar. O consultório de Sofia era simples, mas acolhedor. Brinquedos de madeira feitos à mão, alguns tapetes em tons terrosos, prateleiras de livros e um quadro branco. Sofia, mulher de cerca de 40 e poucos anos, cabelo castanho cacheado, olhar gentil mas penetrante, cumprimentou mãe e filho com um sorriso leve. "Olá, André. Estou muito feliz em te conhecer." André não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e se sentou na cadeira, pegando um lápis e começando a desenhar. Ninguém pediu, ninguém sugeriu. Sofia deixou. Virou-se para Laura. "Você quer compartilhar alguma coisa antes?" Laura ficou em silêncio por alguns segundos, então contou tudo. Sobre a morte do marido, os desenhos, os sussurros às 2 da manhã. Sofia anotou tudo com atenção, sem interromper. Quando Laura terminou, ela perguntou apenas: "O quartinho, e você chegou a abrir desde que se mudou?" Laura balançou a cabeça. "Não. Eu não queria lembrar." Sofia franziu a testa. "Talvez a lembrança não esteja naquele lugar, mas nos olhos do seu filho." Enquanto conversavam, André havia terminado o desenho. Ele o entregou a Sofia sem dizer uma palavra. Ela olhou, no papel, havia uma porta preta, trancada com firmeza. O pai, com roupa cinza manchada de sangue, estava ao lado da porta. A mão dele repousava sobre o ombro de André. Sem rosto. Apenas um espaço em branco, apagado. No canto inferior do desenho, lia-se: "E não abra." "Papai disse para não abrir aquela porta, e a mamãe vai ficar triste", André murmurou quando Sofia perguntou. Ela olhou para Laura. "Esse menino está guardando um segredo. Mas o segredo não é dele." Naquela tarde, ao voltar para casa, Laura encontrou uma carta na caixa de correio sem remetente. Ela abriu. Dentro, havia outro desenho. André havia desenhado uma mulher parada diante da porta do quartinho, com uma chave na mão.
Atrás dela, uma sombra negra, alta. Sangue escorria de uma rachadura na parede. Abaixo do desenho, lia-se, com letras trêmulas, e se abrir, a mamãe vai chorar. Laura desabou na cadeira. O peito apertado. Os olhos fechados com força. Era como se alguém batesse dentro dela, repetindo sem parar. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, Laura acordou sobressaltada. O som do assoalho rangendo. Ela saiu do quarto. André estava lá novamente diante da porta trancada. Papai ainda tá ali, o menino sussurrou. Laura ficou paralisada. André não virou, continuou encarando a porta. O papai tá atrás da porta. Ele olha para a mamãe toda noite. Chega, e a voz de Laura falhou. Vai dormir, filho. André se virou. O rosto daquela criança, e era como se já não fosse mais o dele. Havia algo frio e vazio ali, assustador. Na manhã seguinte, Laura ligou para Sofia. Eu não aguento mais. Ele, e sabe demais. Como uma criança de 7 anos pode dizer aquelas coisas? Sofia respondeu sem rodeios. Então talvez esteja na hora de você contar a verdade. Laura apertou o telefone. A verdade, e qual verdade? Não sou eu. É você quem precisa se lembrar. Naquela noite quando Estevão desapareceu. O que você viu? Laura arfou. Você realmente acredita e que ele foi embora? Ou está apenas tentando se proteger? A segunda sessão com a doutora Sofia Moreira aconteceu numa tarde chuvosa. A chuva fina batia nos vidros do consultório como sussurros insistentes que não queriam cessar. Laura entrou abraçada com André, seu rosto ainda mais abatido que da última vez. Já André mantinha aquele mesmo olhar, silencioso, profundo como um poço sem fundo. Sofia os observou, ainda com o caderno de anotações nas mãos. Fez um gesto para Laura sentar, enquanto André foi levado para o espaço reservado uma pequena área com tintas, papéis em branco e brinquedos de madeira. Você trouxe desenhos novos do André? Perguntou Sofia, o olhar atento. Laura abriu a bolsa e tirou 5 desenhos. A doutora examinou cada um com cuidado. Ainda era o homem de rosto apagado. Ainda eram as roupas cinza manchadas de sangue. Mas desta vez, um detalhe se repetia mais nitidamente que nunca, a porta preta trancada. A porta estava em todos os desenhos, mesmo com cenários diferentes: sala de estar, corredor, até mesmo a sala de aula. Sofia assentiu. Seu filho está vivendo com uma imagem recorrente, quase obsessiva. Precisamos chegar à raiz disso. Laura recostou-se na cadeira, abraçando a cabeça. Eu já não sei mais. Ele fala com alguém que não está aqui. Ele olha para lugares onde ninguém olha. E você nega isso com um silêncio. Porque eu tenho medo, disse Laura baixinho. Medo de que meu filho esteja dizendo a verdade. Na sala ao lado, André começava mais um desenho. Sofia entrou em silêncio, sentou-se a uma distância segura suficiente para não invadir o espaço, mas perto o bastante para observar. Você pode me contar sobre esse desenho? Ela perguntou com suavidade. André continuava desenhando, a mão movendo o lápis de forma constante. Pouco depois, ele assentiu com a cabeça. Papai sempre usava a camisa cinza. Naquele dia também. Que dia, filho? No dia em que papai me disse: se a mamãe abrir a porta, você tem que desenhar para mim. Por que o papai não quer que a mamãe abra a porta? André parou de desenhar. Virou-se para Sofia, os olhos grandes e escuros como a superfície de um lago. Porque se a mamãe ver, ela vai chorar para sempre. Papai não quer que a mamãe fique triste. Mas toda noite, a mamãe se aproxima da porta. Você ouve algo vindo lá de dentro? O menino assentiu. Barulho de arrastar, como se alguém puxasse algo muito pesado, e depois o som da respiração. O papai aparece nos seus sonhos? Não. Papai fica fora do sonho. Papai está de verdade.
Sofia voltou à sala principal, o rosto sério. Laura perguntou de imediato. Ele tá imaginando tudo isso? Ou é outra coisa? A doutora ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Você já ouviu falar de memória reprimida? Quando uma criança presencia algo além da sua capacidade emocional, o cérebro tenta guardar aquilo, enterrar no inconsciente. Mas não dá para enterrar para sempre. A voz de Laura saiu embargada. A senhora tá dizendo que o André viu alguma coisa? Ou ouviu? Sofia entregou a ela o desenho que André acabará de fazer. Nele, o pai dessa vez agachado diante da porta preta parecia sussurrar algo através da fresta. Na mão, segurava algo que brilhava e parecia um molho de chaves. Abaixo da imagem, estava escrito: Não abra. Ainda não é hora. Sofia marcou uma nova sessão para o fim de semana. Desta vez, chamou um colega Miguel Santana, psicólogo criminal e consultor da polícia da cidade. Miguel, cerca de 45 anos, alto, bem vestido, de aparência um tanto fria. Apertou a mão de Laura e falou baixinho com Sofia. Essa criança pode estar carregando uma memória de testemunha. Menino, corrigiu Sofia. E não apenas uma testemunha. Ele também carrega uma promessa. Na sessão seguinte, Sofia colocou à frente de André uma maquete da casa com sala, cozinha e um quartinho em miniatura trancado. Essa é a sua casa, né? Perguntou. André assentiu. Quer colocar alguma coisa a mais? Ele pegou um pedacinho de madeira e colocou diante da porta trancada. O papai fica aqui. E a mamãe? André pegou uma figura menor e colocou perto da cozinha. A mamãe fica aqui. A mamãe fala alto. E você, onde estava? O menino a olhou, sem responder logo. Depois colocou uma figura pequena debaixo da mesa. Eu me escondi aqui. Ouvi a mamãe gritar, depois o papai gritar, depois um barulho forte de algo caindo. Miguel inclinou levemente o corpo. Você ficou com medo? André ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse. O papai não gritou mais depois disso. Após a sessão, Sofia chamou Laura para conversar a sós. Laura, preciso que você me responda com sinceridade. Laura apertou as mãos. Pode perguntar. Você já pensou que poderia ter matado Estevão? O ambiente ficou completamente silencioso. Laura não respondeu. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, mas sem emitir som. Sofia prosseguiu, e não estou afirmando nada. Só quero saber, em alguma lembrança, você já se viu com as mãos sujas de sangue? Laura murmurou, quase tremendo, eu só lembro dele voltar, com o rosto cheio de sangue. Ele correu para a cozinha. Eu fiquei com tanto medo, fechei a porta, tranquei. Depois disso, não lembro de mais nada. Miguel, ao lado, disse em voz baixa, quer dizer que você o trancou na cozinha? Laura assentiu, os olhos marejados. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu nunca tive coragem de abrir de novo. Quando estavam indo embora, André se virou e puxou a mão de Sofia. Doutora Moreira, a senhora acredita em mim? Ela se abaixou, olhando nos olhos do menino. Eu acredito. Mas preciso que você me ajude. Tenho medo da mamãe ficar triste. Eu sei. Mas se você guardar esse segredo para sempre, a mamãe nunca vai ser salva. André a encarou por um longo tempo. Depois assentiu, devagar. O papai disse que já está na hora. Naquela noite, Laura teve um sonho. Ela se via em frente à porta do quartinho. A mão segurava uma chave. André estava atrás, segurando firme a barra do vestido dela. Ela abria a porta. Dentro, escuridão total. Mas no meio do escuro, havia um homem, cabelo grudado de sangue, camisa cinza rasgada, o rosto desfocado. Ele não dizia nada. Apenas estendia a mão e segurava o pulso dela. Laura acordou com um sobressalto, o corpo todo suado.
Ela saiu no corredor. André estava mais uma vez diante da porta trancada. Os olhos bem abertos, redondos. O papai disse que já está pronto. Na quarta sessão de terapia, o clima na sala estava mais frio que o normal, mesmo com o aquecedor ligado. Laura sentava-se na beirada da cadeira, as mãos apertadas, o olhar perdido em algum ponto do chão. Sofia a observou por um tempo antes de falar suavemente. Precisamos falar sobre o Estevão. Laura ergueu o olhar, os olhos vermelhos. Eu já contei tudo. Você contou o que acredita ser verdade, corrigiu Sofia. E as partes que você fez força para esquecer? Laura apertou os lábios. Os cílios tremiam. Do lado de fora, o céu estava cinzento, e os galhos secos da árvore de caqui no jardim do hospital psiquiátrico batiam com o vento. Tudo bem, Laura sussurrou, a voz seca. Eu vou contar. Estevão Ramos trabalhava no turno da noite no Galpão 17, um armazém antigo da rede portuária velha de Recife, onde muitas cargas entravam e saíam sem registro. Pagavam bem para que ele não fizesse perguntas. Só vigia e não se mete, dizia o supervisor, Marcos, um homem careca com bafo de cigarro. No começo, tudo corria normalmente. Mas depois de alguns meses, Estevão começou a trazer dinheiro vivo para casa, e não era pouco. Laura desconfiava, mas ele só dizia, vé bico. Quando ela insistia, ele se irritava. Você não confia em mim? Quer que eu largue tudo e a gente viva de vento? Na noite fatídica, Estevão voltou tarde, a camisa cinza ensanguentada, os olhos arregalados e a boca tremendo. O que aconteceu? Laura perguntou, apavorada. Eles descobriram. Eu não fui cuidadoso. Peguei o lote errado. Tinha dinheiro. Muito dinheiro. Não deu tempo de devolver. Estevão, você tá ferido? Vou ligar pro hospital. Não. Ele gritou. Ninguém pode saber disso. Se você contar, eles vêm e matam todo mundo. Laura ficou paralisada. Estevão sentou-se no chão da cozinha, ofegante. Eu preciso sumir por um tempo ou para sempre. Laura se lembrava claramente daquela noite. André dormia. Ela discutiu com Estevão, primeiro sussurrando, depois gritando. O que você fez naquele galpão? Matou alguém? Cala a boca. Estevão berrou, dando um soco na parede. Objetos se quebraram. Você não entende nada. Ele cambaleou até a cozinha e trancou a porta por dentro. Laura ficou apavorada, sem saber o que fazer. 10 minutos depois, o silêncio. Ela bateu na porta. Ninguém respondeu. 15 minutos mais tarde, tentou destrancar, mas a porta não abria, como se algo a impedisse por dentro. Ela bateu com força. Gritou o nome de Estevão. Ainda assim, nenhum som. E então o sangue começou a escorrer pela fresta da porta. Na manhã seguinte, Estevão havia desaparecido. Laura chamou a polícia, mas contou apenas parte da história. Disse que ele não voltou para casa, que vinha sendo ameaçado. Não mencionou o sangue, nem a briga, tampouco a noite em que trancou a porta da cozinha. A polícia investigou o galpão onde Estevão trabalhava. Encontraram sangue, um uniforme de segurança, algumas marcas de luta. Nenhum corpo. O caso foi encerrado com uma conclusão vaga, um possível ataque seguido de ocultação de cadáver. Laura vendeu o antigo apartamento e se mudou. Trancou todas as memórias dentro de si e dentro do quartinho de depósito. Você já pensou em abrir aquela porta de novo? Perguntou Sofia. Laura balançou a cabeça. Não. Eu não consigo. Sinto o cheiro. Vejo os estilhaços. Tenho medo de que, se abrir, algo esteja esperando. Talvez, disse Sofia, seu filho tenha guardado esse segredo por você. Laura desabou em lágrimas. Ele só tem 7 anos. E já viu o que ninguém deveria ver.
Sofia decidiu comunicar o caso à Secretaria de Assistência Social, responsável por verificar a segurança do lar e o bem-estar de crianças em risco psicológico severo. Márcia Alves, uma investigadora veterana que já lidou com dezenas de casos de abuso e violência doméstica, foi designada para a visita. A senhora acha que eu sou um perigo para o meu próprio filho? Laura se irritou ao ver Márcia. Não estou tirando conclusões, respondeu Márcia com calma. Só estou verificando. A senhora mesma declarou que tem um cômodo trancado há mais de 2 anos e nunca o abriu. Achei que não fosse necessário. O menino fica diante daquela porta toda noite, interrompeu Márcia. Olha para ela e diz que o pai está lá dentro. A senhora não acha isso preocupante? Laura baixou a cabeça. Eu sei. A polícia foi chamada para ajudar na verificação do cômodo. O oficial Ramiro, um jovem policial com experiência em cenas antigas, e a perita Lúcia Pereira foram ao local na manhã seguinte. Quando chegaram, André estava desenhando no quarto. Não saiu para olhar. Apenas disse baixinho a Sofia. O papai disse que chegou a hora. Laura entregou a chave a Ramiro, as mãos trêmulas. A porta foi aberta. De imediato, um cheiro doce e enjoativo se espalhou, uma mistura de mofo e sangue seco. O quartinho era pequeno, com cerca de 2 metros quadrados. As paredes cobertas de poeira. Um baú de madeira grande ocupava quase todo o espaço, todo envolto em fita adesiva preta. Lúcia calçou as luvas e cuidadosamente cortou a fita. A tampa foi aberta. Dentro havia um uniforme de segurança manchado de sangue, com o logotipo do Galpão 17 ainda visível. Uma faca de cozinha grande, com cabo de madeira e manchas marrons secas. Um celular completamente destruído. Um pequeno caderno com muitas páginas arrancadas e algumas frases ainda legíveis. Não havia corpo. Nenhum osso. Mas o cheiro de sangue e os vestígios antigos deixaram todos em silêncio. Lúcia folheou o caderno. Algumas páginas estavam intactas. Não consigo acreditar que a Laura reagiu assim. Se descobrirem, sumo ainda essa noite. A chave. Sempre deixar a mão em caso de fuga. E a última frase. Eu sei que mereço morrer. Mas não pelas mãos de quem amo. Sofia terminou de ler e se virou. Laura caiu sentada no chão, as mãos cobrindo o rosto. Ramiro se levantou, os olhos fixos no baú. Vamos ter que repassar isso para a delegacia de homicídios. Naquela noite, André fez mais um desenho. Dessa vez, a porta trancada não aparecia mais. Na imagem, havia o baú de madeira com a tampa aberta. O pai estava sentado ao lado, estendendo a mão para Laura. Abaixo do desenho, uma frase. Papai perdoou. Mas a mamãe precisa contar a verdade. 3 dias depois de a polícia ter arrombado o cômodo e recolhido o baú, o apartamento de Laura Oliveira foi interditado temporariamente para investigação. Laura e André foram encaminhados para uma moradia provisória sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. Sofia Moreira, como psicóloga responsável pelo acompanhamento, recebeu autorização para continuar as sessões com André durante o período de avaliação pericial. A 5ª sessão de terapia ocorreu numa pequena sala improvisada em um prédio antigo na Avenida das Palmeiras. O local tinha uma decoração simples, mas ainda com desenhos, lápis de cor e um canto de brinquedos suficiente para que a criança não se sentisse deslocada. André entrou sem dizer nada. Já estava acostumado com o novo ambiente, como se pouco se importasse com o lugar em si, só as imagens em sua cabeça permaneciam inalteradas. Sofia sentou-se à frente, observando. Não fez perguntas de imediato. Sabia às vezes, as crianças não falam com palavras, mas com o que produzem. E, como esperado, em menos de 5 minutos, André pegou o papel, lápis de cor, e começou a desenhar em silêncio. Sofia observou os traços e percebeu a diferença. Já não eram os rabiscos borrados de pânico. Cada detalhe agora era claro e intencional. Um cômodo familiar, o quartinho de depósito do antigo apartamento. Dentro dele, o grande baú de madeira, sem tranca, tampa escancarada.
De dentro do baú, surgia um par de mãos humanas, magras, pálidas, cheias de arranhões e sangue seco. Uma das mãos segurava algo e que parecia um pedaço de papel amassado. No chão, uma faca. Sofia engoliu em seco. Você pode me contar sobre esse desenho? Perguntou. André não levantou a cabeça. Continuou desenhando, mas respondeu com voz monótona, quase sem emoção. O papai não fala mais nada. Ele só olha. Os olhos dele são muito grandes. A mamãe chorou muito alto depois que trancou a porta. Essas são as mãos do seu pai? O menino assentiu. O papai não conseguiu sair. Ele ficou deitado, só com as mãos para fora. Quando você viu essas mãos? Silêncio. Depois ele respondeu baixinho. Na primeira vez que eu abri a porta. Mas a mamãe não sabe que eu abri. O coração de Sofia se apertou. Ela se inclinou e perguntou em voz baixa. Desde quando você abriu a porta? André estendeu a mão e escreveu uma frase no canto do desenho. Antes do Natal. Sofia estremeceu levemente. Por que você não contou para sua mãe? André largou o lápis. Porque o papai pediu. O papai disse, a mamãe está triste. Se ela souber, ela vai desaparecer como eu. Aquela frase fez Sofia congelar. A criança não apenas se lembrava. Ela compreendia. No fim da sessão, Sofia ficou sentada em seu escritório, revisando todos os desenhos de André ao longo dos encontros. Um padrão ficava claro: o pai porta mãos sangue objetos. Ela decidiu retornar à delegacia para encontrar-se com Ramiro e Lúcia, os dois responsáveis pelas perícias dos itens encontrados dentro do baú. Na pequena sala de reuniões, Lúcia abriu a pasta do caso. O celular estava muito danificado, mas conseguimos recuperar parte do cartão de memória. Não havia imagens, mas encontramos um áudio. Tem 47 segundos. Sofia perguntou de imediato: áudio de quem? Ramiro respondeu, em voz masculina. Ainda não confirmamos a identidade. Mas o conteúdo, e a senhora precisa ouvir. Lúcia apertou o botão. A gravação era chiada, mas nítida. Se alguém encontrar isso, não sei se ainda estou vivo. Estou trancado na cozinha. Laura, não sei se ela me ouviu, e eu não sou um monstro, eu errei, mas eu amo minha esposa. E eu não quero morrer, eu. A gravação foi interrompida. Sofia mal conseguia respirar. Olhou para Ramiro. Você acha, e que é a voz do Estevão? É muito provável. Lúcia completou, o sangue encontrado no uniforme e na faca coincide com o DNA de Estevão Ramos. Não encontramos ossos, mas substâncias químicas absorvidas na madeira indicam que houve decomposição de tecido ali. Sem corpo e mais provas suficientes para indicar um homicídio, concluiu Ramiro. Naquela noite, Sofia sonhou com o quartinho. Ela estava do lado de fora. De dentro, vinham sons de respiração ofegante. Alguém batia suavemente na tampa do baú. Não foi culpa dela. Ela acordou com suor frio na testa. Na manhã seguinte, Sofia voltou ao abrigo temporário para encontrar-se com André. Levou consigo uma nova maquete do quartinho, semelhante à usada anteriormente. Você lembra de quando o papai e a mamãe brigaram? André assentiu. Papai bateu na parede. Mamãe gritou. Eu me escondi. O que você ouviu? A mamãe disse: eu não vou deixar você destruir essa família. Sofia piscou, impactada. Depois ouvi um barulho do papai caindo no chão. A mamãe trancou a porta. Ela, e chorou. Sofia marcou uma conversa em particular com Laura. Você não se lembra, e o que fez depois de trancar a porta? Laura balançou a cabeça. Eu estava com medo. Levei meu filho para a escola, fui trabalhar, como se aquela noite nunca tivesse existido. Mas você voltou à cozinha? Uma semana depois, entrei, mas não tinha ninguém. Nenhum corpo. Só o cheiro.
E o sangue seco. Você viu o baú de madeira? Sim. Mas não tive coragem de abrir. Sofia disse suavemente: Você não viu, mas o André viu. Ele já tinha aberto a porta. Ele viu as mãos saindo do baú. Laura debruçou-se sobre a mesa. Eu sou um monstro. Não, Sofia balançou a cabeça. Você é uma vítima, mas também cometeu algo terrível, mesmo sem intenção. Mas quem mais sofreu foi o André. Por que ele guardou esse segredo sozinho? À noite, Sofia tomou uma decisão fora do plano inicial, visitar alguém que não estava em sua lista: Marta Ramos, irmã de Estevão. Ela morava em Belo Horizonte, onde era chefe de enfermagem do pronto-socorro. Você é a psicóloga do André? Marta perguntou por videochamada. Sim. Preciso perguntar algumas coisas sobre o Estevão. Minha irmã nunca acreditou que ele tivesse desaparecido por acidente. Ele não era um homem bom. Você sabe algo sobre ele desviar dinheiro? Ouvi falar. Uma colega minha viu o Estevão bêbado num bar perto do porto, se gabando de um dinheiro fácil. Ele queria fugir. Ele mencionou a esposa? Mencionou. Disse: ela não vai entender. Mas dane-se. Não preciso da permissão dela. Sofia anotava cada palavra. Você acredita que a Laura matou seu irmão? Marta ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse: eu acredito, e que a Laura não tinha mais saída. Sofia encerrou a ligação e olhou pela janela. A noite estava tomada pela chuva. Na cabeça dela, ecoava uma frase antiga de André. O papai disse para não abrir a porta: a mamãe vai ficar triste. Agora ela entendia: André nunca achou que a mãe fosse má. Ele só não sabia como salvar os dois que amava. E foi essa constatação que fez Sofia estremecer. Uma criança de 7 anos escolheu viver no silêncio e para proteger a mãe da verdade. Quando as palavras rabiscadas de Estevão foram decifradas do caderno rasgado dentro do baú, o que Sofia mais temia finalmente veio à tona. Aquilo não era apenas um assassinato. Não era só um acidente ou um mal-entendido. Era o desfecho de um processo de apodrecimento silencioso, que acontecia dentro de um apartamento pequeno, atrás de uma porta trancada, um lugar que Laura acreditava ser apenas onde se guardam tralhas inúteis. No dia 21 de março, uma equipe de investigação criminal foi oficialmente designada. O delegado Jaime Santos, conhecido por lidar com casos complexos na região portuária, assumiu a liderança. Ao lado dele, os mesmos nomes: Ramiro, investigador, e Lúcia, perita forense. Eles voltaram ao local. O apartamento no terceiro andar, agora vazio e silencioso, estava lacrado com uma faixa vermelha e branca. Laura não estava presente. Ela foi colocada em prisão domiciliar, aguardando o interrogatório formal. André, sob guarda temporária da assistência social, foi transferido para um centro de acolhimento próximo, com acompanhamento psicológico constante de Sofia. Dentro do quarto interditado, a polícia começou a reconstruir a cena. Ramiro apontou para um canto. Veja essa mancha. A madeira absorveu o sangue, mas ainda mantém resíduos químicos. Lúcia, fotografa isso. Lúcia levantou a câmera, a mão firme. Ela iluminou a lateral do baú. Tem marcas de unha e alguém tentou arranhar por dentro. A madeira está muito danificada de um lado, não pode ter sido só de objetos. Jaime franziu a testa. Ele estava vivo e por algum tempo depois de ser trancado. Exatamente, respondeu Lúcia. E pode ter gravado o áudio quando percebeu que ninguém viria socorrê-lo. No chão, a equipe encontrou um pedaço de unha com resquícios de tecido, muito provavelmente de Estevão. Foi enviado para a perícia complementar. Eles também revisaram o caderno, agora quase todo rasgado. Uma linha escrita com caneta vermelha surgiu sob luz UV. Ela sabia. Mas não queria me matar. Eu ameacei abandonar os dois. Ela entrou em pânico. Na delegacia, Laura Oliveira foi levada para a sala de interrogatório. Sentado diante dela estavam Jaime e um advogado de defesa.
Senhora Oliveira, Jaime começou, com voz serena, temos provas de que Estevão Ramos, seu marido, morreu no apartamento, possivelmente dentro do quartinho de depósito. Laura permaneceu em silêncio. A senhora quer contar, pela última vez, o que aconteceu naquela noite? Laura olhou para a mesa. 1 segundo. 2. Então levantou o rosto, os olhos secos. Ele voltou com as mãos cobertas de sangue. Disse que foi emboscado. Eu perguntei por que não chamou a polícia, ele ficou furioso. A gente discutiu. Houve agressão física? Houve. Ele me empurrou contra a parede. Eu peguei uma faca de cozinha. Não queria machucar. Só, e me proteger. Mas ele tomou de mim. Eu corri. Ele bateu na porta do quarto do André. Eu gritei. Jaime anotava atentamente. E depois? Ele entrou na cozinha, trancou a porta. Eu pensei que ele só precisava de um tempo. Mas depois de um tempo, tudo ficou em silêncio. Chamei, ninguém respondeu. Pensei que ele tivesse feito alguma coisa. Não tive coragem de entrar. Jaime assentiu. E o baú de onde veio? A voz de Laura falhou. Já estava lá quando nos mudamos. Foi deixado pelo antigo proprietário. Eu achei que, se escondesse ele ali, ninguém jamais saberia. Fez tudo sozinha. Ela assentiu. Ninguém ajudou. Não havia ninguém além de mim e do meu filho. Enquanto o interrogatório acontecia, Sofia foi autorizada a continuar trabalhando com André. Mas desta vez, a conversa se dava em outro nível. Não era mais eu ajudar o menino a entender o que aconteceu, e sim, como sobreviver agora que ele sabia de tudo. André, preciso perguntar isso. Seu pai alguma vez pediu que você guardasse segredo? O menino ficou em silêncio. Depois respondeu baixinho. Não. Papai não obrigou. Ele disse: você não precisa entender tudo. Só precisa continuar amando a mamãe como antes. Por que você não contou a ninguém? Porque todo mundo dizia que a mamãe era boa. E do papai, ninguém falava nada. Você viu sua mãe matar seu pai? Não. Mas, ouvi a faca cair. E ouvi a mamãe gritar. Vi ela na frente do baú. As mãos dela estavam com sangue. Sofia prendeu a respiração. Eu tive medo que a mamãe desaparecesse como o papai. Se eu contasse, ela também iria embora. Sofia registrou tudo da sessão, junto com a recomendação profissional. O menino André não apresenta distúrbios de percepção ou necessidade de tratamento para alucinações. Ele não sofre de esquizofrenia ou transtorno dissociativo. Ele apenas vive com uma verdade que os adultos não conseguem encarar. Em qualquer cenário, separá-lo da mãe neste momento é necessário não como punição, mas como proteção. No dia em que o tribunal convocou a primeira audiência preliminar, Laura foi levada ao fórum vestindo um casaco cinza, a cabeça baixa, sem maquiagem. Não resistiu. Não negou. Pediu apenas um único favor: o direito de enviar uma carta escrita à mão para o filho. Seu advogado protestou, mas fracamente. O tribunal permitiu sob a condição de que o conteúdo fosse revisado. Sofia foi quem recebeu a carta, em nome de André. Na carta, Laura escreveu: Meu querido filho. Eu não sou digna de ser sua mãe. Mas eu nunca quis te machucar. Fui fraca, tive medo, e enterrei a verdade para tentar preservar ao menos um pouco de paz para você. Sei que você já sabe de tudo. E permaneceu em silêncio, e só por me amar. Não espero seu perdão. Só espero que você viva feliz, com o que ainda houver de bonito neste mundo. Eu te amo. Mamãe. Quando Sofia terminou de ler, André ficou em silêncio. Depois de um tempo, ergueu o rosto e perguntou: Essa carta, é de verdade? É. André assentiu. Então, eu não preciso mais guardar segredo.
Na segunda semana após a denúncia ser oficialmente apresentada, a mídia de Recife foi sacudida. Manchetes estampavam todos os portais e jornais. Corpo pode ter sido ocultado por 2 anos em apartamento residencial. Mãe matou o marido para proteger filho? Menino de 7 anos desenhou a verdade macabra. Na sala de audiências, Laura Oliveira sentava-se de cabeça baixa, as mãos entrelaçadas. Do lado de fora, uma multidão se aglomerava, alguns com pena, outros revoltados, a maioria apenas curiosa. O tribunal determinou que a audiência fosse realizada a portas fechadas por motivos humanitários para proteger André, considerado a única testemunha psicológica-chave. O promotor era Carlos Almeida, advogado afiado, conhecido por seu estilo frio e palavras cortantes como bisturis. Excelência, começou Carlos, a ré Laura Oliveira não nega que escondeu ilegalmente o corpo de seu marido o Sr. Estevão Ramos dentro do próprio apartamento onde o filho pequeno vivia por 2 anos. Mas acreditamos que o caso não se resume a isso. A defensora pública Isabel Ferreira, uma advogada experiente em defesa de mulheres vítimas de violência, protestou. A minha cliente nunca teve a intenção de matar. Ela foi ameaçada, entrou em pânico, e agiu sob intenso abalo emocional. Mas há indícios físicos de luta, rebateu Carlos. Há o depoimento da criança ainda não oficializado, mas completo, indicando que o Sr. Estevão não morreu imediatamente. Ele foi deixado para morrer. Silêncio na corte. Uma frase mais pesada que o som do martelo. Durante a sessão, Sofia foi chamada a uma sala reservada para apresentar o laudo psicológico da testemunha. Ela declarou: André não precisa de tratamento para dissociação ou psicose. Ele está plenamente consciente de seus sentimentos e ações, e mais do que isso compreende os comportamentos dos adultos. Ele não inventou essa história. Ele a guardou, processou e a transformou em imagens. Foi assim que sobreviveu. O juiz Eduardo Beltrão, conhecido por sua imparcialidade, perguntou: na sua opinião, o menino está tentando proteger a mãe? Sofia olhou diretamente para ele. Não. Ele conhece a verdade. E a aceita. Não para cobertar, mas porque essa é a única forma que encontrou para preservar um pedaço do amor dentro de uma vida despedaçada. Lúcia Pereira foi chamada como testemunha técnica da perícia forense. Confirmamos que o sangue encontrado no uniforme, na faca e no baú era de Estevão Ramos. Não foram encontrados traços de DNA de terceiros. Porém, identificamos o DNA da vítima também na manga da blusa de Laura Oliveira. Está dizendo que houve contato físico? É bastante provável. Além disso, na gravação recuperada do celular, a vítima afirma: eu amo minha esposa. Eu não quero morrer. Isso indica que Estevão Ramos não pretendia tirar a própria vida. Carlos concluiu. O morto não se trancou sozinho no baú. Alguém fez isso. Todos os olhares se voltaram para Laura. Chegou a vez de Laura falar. Ela se levantou, os olhos fundos, mais magra do que na primeira aparição. Eu não quero mais mentir, começou. Eu não planejei. Eu não quis matar. Mas eu não salvei. E por isso, eu sou responsável. Atrás dela, Isabel a advogada abaixou a cabeça. Não havia mais nada a dizer. Tudo começou quando descobri que o Estevão estava pegando dinheiro ilegal. Eu o confrontei, e ele enlouqueceu. Achei que fosse morrer. Peguei uma faca, mas não o furei. Reculpei. Ele fechou a porta e eu tranquei. Parte de mim queria proteger meu filho. Parte de mim não queria mais ouvir nenhuma explicação. Ela engasgou. Algumas horas depois, abri a porta. Ele estava inconsciente. Chamei, mas não reagiu. Fiquei com medo. Não pensei. Eu escondi o corpo. Não tentei esconder por mim, mas por ele, disse Laura, olhando para a foto de André sobre a mesa. Meu filho merece uma mãe que não tenha matado o pai. No mesmo momento, do lado de fora do tribunal, Sofia recebeu um dossiê do investigador auxiliar Luiz Nogueira encarregado de levantar detalhes sobre o passado de Estevão. Luiz falou, com um olhar que escondia mal a inquietação.
Tem uma coisa que pode mudar o modo como a gente vê esse caso. Sofia abriu o dossiê. Dentro havia uma série de mensagens recuperadas do celular de Estevão antes de seu desaparecimento. Estevão Ramos, consegui pegar a carga. Vamos dividir conforme o combinado. Remetente desconhecido, não seja idiota. Se deixar rastros, você morre. Estevão Ramos, tenho um plano. Minha esposa não sabe de nada. Vou sumir sem deixar vestígios. Sofia franziu o senho. Ele realmente planejava fugir? Parece que queria jogar toda a culpa nas costas da Laura. Desviar, fugir e deixá-la pagar a conta. Sofia imediatamente comunicou o tribunal. O material foi anexado ao processo. O juiz Beltrão leu o conteúdo e pediu que ambas as partes se pronunciassem. Jaime, o promotor, ficou em silêncio por alguns segundos e disse: então a vítima, e talvez não seja uma vítima por completo. Isabel aproveitou a deixa, via ré, e talvez não seja uma criminosa absoluta. Beltrão suspirou, os dedos batendo no tampo da mesa. O mundo nunca é preto no branco. Mas a lei precisa ser clara. 3 dias depois, saiu o resultado da investigação complementar. Estevão já havia sido investigado por envolvimento em transporte ilegal de mercadorias em 2018, mas escapou por falta de provas. O delegado Jaime declarou em reunião interna: se Laura não tivesse trancado aquela porta, talvez Estevão tivesse mesmo fugido com o dinheiro. E talvez o menino André tivesse sido abandonado. Sofia voltou a se encontrar com André, pela última vez antes do encerramento do julgamento. Você vai ficar um tempo sem ver sua mãe, ela disse. André assentiu. Não chorou. Você sente raiva dela? Sofia perguntou em voz baixa. Não. Só fico triste, e porque ela não contou a verdade. Por que você ainda perdoa? Porque lembro que a mamãe dizia que todo mundo erra. Mas as pessoas boas são as que têm coragem de admitir. Sofia segurou a respiração. Ela sabia, essa criança não precisava de tratamento. Ela precisava que os adultos parassem de mentir. A sentença foi divulgada 7 dias depois. Laura Oliveira foi condenada a 10 anos de prisão por ocultação de cadáver e por omissão com consequência letal em estado de pânico emocional, sem tipificação como homicídio doloso. A sentença reconheceu atenuantes e a ameaça prévia, legítima defesa incompleta e ausência de intenção de fuga. André ficou sob guarda da tia materna, Marta Ramos, com direito a visitas supervisionadas da mãe. Enquanto Laura era conduzida, ela olhou para Sofia e murmurou: eu não queria enganá-lo, só não queria que ele crescesse com a imagem de uma mãe que matou o pai. Sofia não respondeu. Apenas observou seu vulto desaparecer no corredor comprido. Em algum lugar dentro da mente dela, a porta preta finalmente se abrirá. Lá dentro não havia mais sangue. Nem gritos. Só havia uma criança parada ali, observando os adultos em silêncio. Esperando que alguém tivesse coragem de encarar a verdade. Quando Laura Oliveira deu os últimos passos pelo corredor branco e longo da prisão provisória, tudo ao redor parecia silenciado. Não havia mais sussurros da imprensa, nem gritos da multidão. Ela só ouvia o som dos próprios passos um por um, pesados. Ela não resistiu. Não gritou por justiça. Não tentou se explicar. A verdade havia sido revelada, uma verdade que ela escondeu não apenas dentro do quartinho, mas também no fundo do próprio coração. E agora, à luz do dia, o preço era perder tudo o que mais amava. Ao passar diante da sala dos advogados, ela viu Sofia lá dentro, conversando com uma mulher alta, de cabelos presos, Marta Ramos, irmã de Estevão. Laura hesitou por um segundo, depois seguiu, quando as duas levantaram o olhar para ela. Na sala de visitas após o julgamento, Sofia entregou um envelope a Marta. Laura escreveu para o André. Ela pediu para enviar antes de ser transferida. Marta pegou, com as mãos levemente trêmulas. Você acha que eu devo dar isso a ele agora? Sofia assentiu suavemente. Somente se sentir que o André está pronto. Marta suspirou.
Ele não parece uma criança de 7 anos. É calado demais. Madura demais. Por isso ele precisa saber que tudo vai ficar bem. Sofia fez uma pausa e completou, mas primeiro, ele precisa ouvir isso de alguém que esteja com ele, não de mim, mas de você. Na pequena casa em Belo Horizonte, onde André iniciava uma nova vida com a tia Marta, o ambiente era completamente diferente do antigo apartamento em Recife. Ali havia uma árvore de laranja no quintal, passarinhos cantando de manhã, cheiro de bolo assando na cozinha e uma rede balançando sob o beiral de madeira. Marta, antes uma mulher solitária, desde a morte do irmão, agora aprendia a cuidar de uma criança. No começo, nada foi fácil. André, você prefere ovo ou leite no café da manhã? Ela perguntou. O menino apenas olhou pela janela. Ovo frito. Papai fazia para mim. Marta engoliu em seco. Então, hoje a tia vai aprender a fazer ovo igual ao seu pai, tá bom? Você não precisa ser igual a ninguém, André disse baixinho. Você é você. Marta ficou paralisada por um momento. Depois assentiu. Então a tia vai fazer o ovo do jeito dela. Mas, e queria que você fosse o primeiro a experimentar. Um aceno de cabeça quase imperceptível do menino, mas para Marta, era um grande passo. 3 semanas depois, Sofia foi até Belo Horizonte, trazendo um presente. Oi, André, ela sorriu ao entrar no quintal. Doutora Moreira, e o menino respondeu, correndo até a porta. Você achou o meu pai? A pergunta fez Sofia parar por um instante. Mas ela sorriu, ajoelhou-se até ficar na altura dele. O seu pai está num lugar onde ninguém sente dor. Você se lembra da última vez que desenhou ele? Sim. André assentiu. Ele estava embaixo da laranjeira. Sorrindo. Eu trouxe um presente, Sofia lhe entregou uma caixa. Não é brinquedo. É papel e tinta nova. Marta observava de longe, sorrindo. Obrigada, doutora, André disse. Posso desenhar no quintal? Claro. Desde que tenha sol. Enquanto André arrumava as tintas, Sofia sentou-se com Marta no banco de pedra sob a pérgola de buganvílias. Você leu a carta? Perguntou Sofia. Marta assentiu. Li, e dei para ele ontem à noite. Como ele reagiu? Leu até a parte "O mamãe te ama" e chorou. Não gritou. Não ficou com raiva. Só deixou as lágrimas caírem. Depois disse, então a mamãe também errou. Mas ela não é má. Sofia fechou os olhos. Essa frase e salvou os dois. Naquela noite, André trouxe uma pintura para Marta. A mamãe talvez nunca volte, disse ele. Mas o papai ainda me olha de longe. E a mamãe também pode mudar. Marta segurou o desenho, um céu azul limpo, uma laranjeira carregada de frutos, um homem de camisa branca sorrindo, e uma mulher de cabelos castanhos caminhando da sombra para a luz. No canto da imagem, uma frase. O papai sorri de longe. Marta chorou. No dia seguinte, Sofia voltou para Recife, onde tudo começou para organizar os arquivos, transferir o acompanhamento terapêutico a um médico local e se despedir da sala de terapia que já conhecia tão bem. Ela abriu a gaveta antiga e retirou o último desenho feito por André na 6ª sessão. A casa. A porta aberta. A luz entrando. O pai ao lado de André, sem sangue, sem o rosto apagado. No canto da folha, estava escrito: o papai não está mais triste. A mamãe também vai mudar. Sofia fechou o prontuário, guardou cuidadosamente o desenho em uma pasta rígida e olhou pela janela. Lá fora, o sol do início do verão caía suavemente sobre os telhados vermelhos e antigos. Pássaros cruzavam o céu, como se estivessem reescrevendo a história não com lágrimas, mas com esperança. Na mente de Sofia, a voz de André ainda ecoava com clareza. Eu perdoo. Porque ela é minha mãe. Sofia guardou aquele desenho como uma lembrança. Não o emoldurou. Não o pendurou.
Apenas o colocou em uma pasta separada, ao lado de um outro papel a primeira carta que André escreveu para ela. Eu não odeio a mamãe. Só fiquei triste porque ela não falou a verdade. Mas ela é minha mãe. Eu perdoo. Uma semana depois de receber a carta do filho, Laura Oliveira começou a participar do grupo de apoio psicológico no presídio. Já não permanecia em silêncio. Já não fugia. Eu achava que o silêncio era a única forma de proteger meu filho, contou ela numa das reuniões do grupo. Mas depois entendi que a verdade não machuca meu filho. Foi a mentira que fez isso. A responsável pelo grupo Helena Bastos, uma freira idosa que atuava como conselheira prisional havia mais de 2 décadas, olhou para ela e assentiu devagar. Talvez seu filho tenha perdoado e antes mesmo de você perceber que precisava ser perdoada. Em Belo Horizonte, a vida começava a se estabilizar. Marta levava André para a escola, ao dentista, para comprar um novo par de tênis. Coisas aparentemente comuns, mas que para André eram um mundo novo que ele nunca tivera. Numa tarde de verão, enquanto estavam sentados no banco de pedra no quintal, André perguntou: Doutora Moreira, por que os adultos escondem as coisas? Por que tem medo? Respondeu Sofia. Os adultos acham que esconder a verdade é proteger. Mas, na verdade, é só medo de perder o que mais amam. Como a mamãe. Sim, ela assentiu. E você também. Eu tinha medo de perder a mamãe. E agora, ainda tem? André balançou a cabeça. Ela ainda está lá. Onde quer que esteja, ela ainda é minha mãe. Isso é o mais valioso que você guardou. Não é o desenho. Nem as palavras. É a fé. No último dia de Sofia em Belo Horizonte, ela e Marta levaram André até a estação de trem. Você vai voltar para Recife? André perguntou. Sim. Mas eu volto se você precisar. O menino sorriu um sorriso verdadeiro, raro. Da próxima vez, traga aquarela. Eu vou pintar outro desenho novo. Vou esperar para ver. Sofia se abaixou e deu um beijo suave na testa do menino. Quando o trem partiu, Marta apertou o ombro do sobrinho. Viu só? Alguém ir embora não quer dizer que desapareceu. André ergueu o rosto, os olhos límpidos. Eu sei. Igual ao papai. Nos meses seguintes, Marta matriculou André num clube de esportes infantis. No começo, ele ficou retraído, não estava acostumado com grupos grandes. Mas, graças a um colega chamado Tiago, que também gostava de desenhar histórias em quadrinhos, André começou a se abrir. Tiago disse que eu sou o melhor da turma desenhando monstros, disse André ao mostrar um gibi feito por ele mesmo. A tia também acha, Marta sorriu. Mas você também desenha pessoas boas muito bem. Eu acho, e que até monstros querem ser bons às vezes. Marta parou, surpresa. Você está falando da sua mãe? André ficou em silêncio por um segundo. Depois assentiu. Eu acredito que a mamãe também está mudando. Numa noite do começo do outono, quando o frio começava a chegar, Marta abriu a caixa de correio e encontrou um envelope fino. O remetente, Penitenciária Feminina de Recife. Nome do remetente, Laura Oliveira. A carta não tinha confissão, nem lamentos. Apenas algumas linhas diretas. Marta. Obrigada por dar ao André um lar, uma chance, e a confiança que eu perdi. Se um dia você achar que mereço vê-lo de novo, por favor, deixe que ele decida. Não peço nada. Só espero. Laura. Marta leu, guardou a carta na gaveta. Não precisava responder agora. Mas algo já estava claro. Laura não estava mais fugindo. Naquele Natal, pela primeira vez, André e Marta decoraram juntos a árvore de Natal. Enquanto o menino pendurava bolinhas vermelhas nos galhos, Marta notou uma pequena caixinha escondida sob a mesa. O que é isso? Presente para mamãe, sussurrou André. Você não vai mandar para ela? Não. Vou guardar até ela sair da prisão. Mas você sabe que vai demorar. Não tem problema.
Eu vou esperar. Igual ela esperou eu perdoar. Marta limpou uma lágrima. Acho que a mamãe vai chorar quando receber isso. Assim ela vai saber que ainda pode mudar. Alguns dias depois do Natal, Sofia recebeu uma mensagem de Marta. O André está bem. Ele disse que quer visitar a mãe quando for permitido. E ele fez um desenho de presente para você. Obrigada por não ter abandonado a gente. A ilustração enviada mostra a estação de trem. Uma mulher de cabelos castanhos acena da janela de um vagão. Na plataforma, um menino segura uma caixa de aquarela, desenhando a silhueta daquela figura. No canto da imagem, há uma frase escrita. A verdade pode machucar, mas também pode curar. 8 anos depois, Laura teve a pena reduzida por bom comportamento. No dia em que saiu do presídio, não havia multidão. Não havia flores. Apenas uma pessoa a esperava, Marta. Ao lado de Marta, havia um adolescente de 15 anos, mais alto do que antes, com um olhar que já não expressava medo. Oi, mãe, disse André, com a voz serena. Laura engasgou. Eu não me atrevi a esperar. Eu esperei. Ela não sabia o que fazer. Suas mãos tremiam. André se aproximou e entregou a ela uma caixinha. Abre. Dentro havia o presente antigo, a caixa de aquarela, seca, mas ainda restava uma cor, azul celeste. A última cor que eu não usei, disse André. Pensei que a senhora poderia precisar dela. Laura desabou em lágrimas. No fim daquele ano, em uma exposição de arte infantil em Belo Horizonte, André apresentou uma pintura especial sem assinatura, sem legenda. Apenas uma casa com a porta escancarada, luz entrando pelos fundos, e 2 sombras caminhando juntas para fora. Ninguém perguntou. Ninguém sabia o verdadeiro significado. Mas quando Sofia viu a imagem numa revista, ela sorriu. Porque sabia, e a porta havia se aberto. E a fé ainda permanecia. A história é uma prova profunda de que, por mais dolorosa que seja, a verdade precisa ser encarada, pois só assim as feridas podem ser curadas. O silêncio e a mentira nunca são uma proteção verdadeira, especialmente para as crianças. O amor, o perdão e a coragem de enfrentar o passado são as chaves para atravessar a escuridão. Os adultos costumam pensar que estão protegendo, mas às vezes, são as crianças que são as mais fortes. A confiança, quando ainda pode ser mantida, salva tudo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.